eu sou da Brasilândia. Esse é o nosso primeiro podcast, A Quebrada da Manhã, uma parceria da Brainnet TV e Instituto Democracia. A Quebrada da Manhã tem como objetivo apresentar as lideranças das comunidades, as mulheres que trabalham, que têm um trabalho social significativo no seu território, que fazem a transformação e a diferença local. Esse é o nosso primeiro podcast, que é uma idealização do Instituto Democracia e da Brainnet TV. Vem com a gente! Hoje, no nosso primeiro programa, nós vamos apresentar uma liderança que atua em Perus, em Taipas e no Jaraguá. A Francine Flor, que tem um trabalho excepcional de um projeto pedagógico chamado Januárias na Janela. Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer em te receber. Seja bem-vinda. Obrigada. Francine, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você. Certo. Primeiro, é um prazer estar aqui, eu agradeço o convite, né? A gente fez esse traslado aí, saí lá de Perus para estar aqui com vocês na Zona Leste. É um convite incrível. E, bom, eu sou a Francine, conhecida como Francine Flor. Eu sou poeta, atuo há mais de 20 anos na cultura do meu território. Hoje eu moro em Perus, mas eu atuo no Jaraguá, no Morro Doce, Pirituba, Taipas. E eu tenho esse projeto, faço parte de alguns coletivos também, né? E atuo também bastante no território nessa luta para diminuir as desigualdades, principalmente contra a mulher, falando de violência de gênero e tudo mais. Eu sou articuladora sociocultural, sou educadora. Hoje eu trabalho numa unidade do SECO Perus, que é uma unidade de saúde mental. E também dou aula, né? Dou aula de um cursinho popular, dou aula de filosofia. Fora isso, fui durante 8 anos do coletivo Ocupa Pirim, que a gente realizava um evento, chama Casarão Arte Livre. Fiquei 8 anos nesse evento, que foi muito bacana, foi uma escola, uma construção bem legal. E agora, esse ano, recentemente, eu fui convidada a fazer parte do Mães do Morro, que é um coletivo do Morro Doce, né, que tem uma proposta também no Espaço Cultural Morro Doce. E aí, assim, a minha trajetória está sempre ligada com cultura, educação, né, e também com a militância política, que eu também atuo nessas áreas. E a Januárias, né, que é meu projeto pedagógico. A Januárias ela surgiu em 2015 e eu vou nas escolas e dou palestra e informações, oficinas sobre violência contra a mulher. Sobre esse trabalho sensacional, né? E nós conversamos um tempo sobre o seu trabalho e por isso eu preciso trazer a Francine Flor para conversar com as mulheres. Nós temos um cenário hoje muito difícil. De janeiro a abril, a Secretaria de Segurança Pública informa 88 mortes por feminicídio, sem contar as agressões e violência sexual. A cada 24 horas, 8 mulheres são violentadas e, principalmente, a gente tem um cenário muito grave também das crianças e dos adolescentes. É importante esse nosso bate-papo, né, nosso primeiro podcast, mas eu gostaria que você me falasse a respeito do nome Januárias na Janela. Isso me deixou bastante emocionada. Eu te contei, né, que participei de um livro, né, eu escrevi o capítulo 2 do livro Emergências Sistêmicas. E também, no início do livro, eu usei uma frase de uma música do Chico Buarque, que diz: quando seu moço nasceu meu rebento, não era o momento dele rebentar. Ele já nasceu com cara de fome e eu não tinha nem nome para lhe dar. Essa é a realidade de muitas mulheres brasileiras. Então, eu gostaria que você contasse um pouco sobre Januárias na Janela. Legal. Januárias a gente se inspirou na música do Chico, que é uma música que todo mundo homenageia, Januárias na Janela. E aí, na música, ele descreve uma mulher simples, né? Que ele fala que é uma mulher simples, que ela fica na janela,
observando as pessoas. E aí na música também ele fala, todo mundo homenageia. Então a gente entendeu que ela era de certa forma assediada enquanto ela estava na janela, né? Mas a gente quis fazer uma interpretação de que essa beleza singela dela representava uma mulher periférica. Então a gente lembrou das namoradeiras, né, do Nordeste. E aí a gente quis usar essa música e essa referência para dizer que todas nós, mulheres periféricas, mesmo fora de padrões estéticos, nós somos nada mais do que januárias na janela, né? Observando a vida, né? Vivendo também com a nossa beleza singela. E aí foi daí que saiu o nome. Em 2015 eu estava com outras duas colegas, a gente trazia as nossas experiências da maternidade, principalmente, da dificuldade de você conciliar, né, na periferia, quando você é mãe, no meu caso, que é mãe solo, a gente consegue conciliar todas essas demandas, né? E ainda querer uma coisa nova, querer estudar, né? Porque a gente ambas tivemos que parar de estudar, já estava na faixa dos 30 anos, mas a gente queria retomar isso. E aí foi quando a gente criou o projeto, né? E começou falando sobre a gente fazer turbante. E aí a gente começou fazendo palestras, fazendo oficinas de turbante e falando de racismo estrutural. A partir daí, eu já atuava nas redes sociais falando sobre relacionamento abusivo. Então, eu tinha essa experiência de mediação de grupo no relacionamento abusivo, eu estava estudando sobre temas, né? E eu senti a necessidade de também abordar esses temas no ao vivo com as pessoas, principalmente com adolescentes. Então, meu filho estava na fase de 5º ano para 6º ano, e aí eu percebia que eu tinha uma educação dentro de casa bem aberta, bem desconstruída, né, em relação ao machismo. E aí eu falei, não, tenho necessidade de levar isso para a escola, porque eu percebi, né, que a maioria dos casos e a maioria das situações que envolvem a violência contra a mulher, elas iniciam lá no Fundamental 2, nessas fases onde a criança está começando a descobrir a sexualidade, está começando a descobrir essas diferenças, né, que o sexismo faz na educação. E aí eu fiz a proposta, conversei com o diretor da escola do meu filho, foi meu coragem, e aí eu falei para ele que eu queria desenvolver uma metodologia, e aí começou a jornada dela com o projeto pedagógico nas escolas. Fala um pouco sobre o projeto. Eu vi no seu portfólio que você já fez essa apresentação em várias escolas. Como que você é recebida nas escolas com esse tema, né, com essa pauta tão delicada. Principalmente para os meninos, né? Eu acredito que seja assim. Queria que você me falasse sobre essa experiência de falar de sexualidade, de machismo dentro das escolas, que é um universo que eu acredito, né, nós já conversamos sobre isso, que precisa ter educação sexual. Eu gostaria também que você dissesse o motivo do porquê você acha necessário a educação sexual. Realmente não é fácil, é um ambiente desafiador. Então, há 9 anos atrás era mais difícil ainda, né? Eu percebi que estudando gênero, estudando feminismo, que é uma palavra que até hoje o pessoal assusta, né? Eu percebia que existia uma cultura da internet que divulgava o feminismo que não acessava as meninas periféricas, as adolescentes, e um feminismo que distorcia também muita coisa. E eu falei, não, eu preciso chegar nesses ambientes, chegar com essa questão, com essa discussão. Então, assim, hoje a minha metodologia, ela inicia, eu converso com os professores, faço uma formação com os professores, que é um pouco para preparar o terreno, né? Porque eu costumo dizer que eu chego lá, jogo a bomba e eu saio correndo. E aí eu faço um momento com as meninas, que é um momento muito de trabalhar o amor próprio, de trabalhar o empoderamento, de trabalhar as questões da estrutura do patriarcado, né? Como que essa estrutura, ela condiciona todos nós, né? Independente de idade, independente de gênero e tudo mais. E eu faço conversa com os meninos. E realmente, quando chega com os meninos, nem sempre eu sou bem recebida, porque a gente está mexendo com memórias arcaicas muito profundas, né? A gente está mexendo com estruturas de privilégio que esses meninos são criados desde muito pequeno, né? Para aceitar e achar que aquilo é verdade. Então, assim, já tive
experiência de adolescente, levantar a voz pra mim, dizer que o que eu tava falando era besteira, de querer me desafiar nesse sentido, né? E aí a gente tem que ter um jogo de cintura, tem que ter uma cabeça firme, né? Bem difícil. Tem escolas que, por exemplo, me chamam, contratam meu trabalho, e aí, quando vê o que é, como que é as discussões, aí declina, porque fica com medo do que os pais vão falar e tudo mais. E aí, assim, dentro dessa experiência toda, eu comecei a perceber, por exemplo, como é urgente a gente ter educação sexual nas escolas, que foi a sua pergunta, né? Porque a gente, nessa educação sexista, a gente tem a mania, não, a sociedade tem uma postura de restringir muito o acesso à educação sexual para as meninas e, ao mesmo tempo, liberar tudo para os meninos. Então, o que a gente começa a ver, né, quem está dentro do chão da escola sabe disso, os professores, principalmente, que a gente tem uma desigualdade de conhecimento que faz com que, na verdade, essa desigualdade é o que proporciona mais o abuso. Então, a gente vê meninas que não fazem ideia de como acontece um ato sexual, o que acontece numa relação, que elas ficam muito mais suscetíveis a sofrer abuso, a ter uma gravidez na adolescência, a passar por uma situação de estupro, né? E meninos que acreditam até por causa do grande acesso à pornografia, a esse estímulo, eles também usam disso para abusar. Então, uma coisa que aconteceu comigo recente, né? No início, eu era chamada muito para conversar com Fundamental 2 a partir do 6º ano. Nos últimos anos, somente após a pandemia, eu comecei a ser chamada para trabalhar com o Fundamental 1. Então, eu comecei a receber casos de denúncias de situações de abuso em crianças de 7 anos, 8 anos, feitos por crianças de 8 anos. Então, os meninos já reproduzindo, passando na partes íntimas das meninas, né, já falando coisas que não são adequadas, né? E as meninas muito sem saber como se defender. Então, assim, eu falo, eu tenho muita história, né? 8 anos, né? Muita gente, muita escola que eu fui, muita escuta, porque o meu trabalho ele é um trabalho de roda de conversa e de escuta. Então, tanto a escuta com os adolescentes, com os professores. E aí eu tenho casos bem emblemáticos, né? O caso de uma menina que contou que a primeira vez dela, na primeira relação sexual que ela teve, ela falou assim, eu achei estranho porque o menino fez xixi em mim. E não era xixi, gente, era uma ejaculação. Então, ela não sabia o que era uma ejaculação. E essa menina teve uma situação de gravidez. Então, assim, é muito importante a gente diminuir esses abismos de conhecimento e só a educação sexual pode proporcionar, né? Nós, como educadoras e mulheres da periferia, né, que com o trabalho com mulheres, o que eu tenho percebido, Fran, é que a gente tem encontrado mulheres maduras sem o conhecimento do próprio corpo. Também. E também sem o conhecimento do que, de fato e verdade, e quando acontece a violência. Porque a violência, né, o feminicídio, ele não começa com tiro, né? Com uma facada. Sim. Ele começa com um xingamento, ele começa com um puxão no braço, né? E a violência psicológica. A violência psicológica, patrimonial. Então, muitas mulheres que nós encontramos, elas acham, elas veem como normal, né, algumas violências, né? Então, isso na fase adulta. Então, é importantíssimo o que você disse a respeito de se fazer uma educação sexual nas escolas. Vem pedreira. Sempre. Porque hoje nós estamos aí muito presos ao fundamentalismo. Mas, entretanto, todavia, a gente vai evitar doenças, né? Nós temos aí uma questão da sífilis, né, congênita, que tem aumentado, né, muito por um relacionamento, né, uma relação sexual desprotegida, principalmente entre adolescentes, entre adultos, e é um tratamento muito doloroso, principalmente quando em bebês, né? E aí eu gostaria de falar com vocês sobre essas atividades, né? Porque mais profundas, que você me falasse das experiências. O que eu vejo é que, assim, a nossa sociedade é muito moralista, né? Hipócrita. Então, como eu estou falando, quando a gente não dá oportunidade de educação
de educação de gênero, educação sexual, e a gente tem esse abismo, a diferença entre como a gente cria os meninos, como a gente cria as meninas, a gente também abre outros abismos, né? Como eu disse, a gente acaba colocando esses adolescentes, porque, de novo, eu vejo que é uma sociedade, isso eu vejo na prática, porque meu filho tem 18 anos. Hoje ele está com 18. Então, quando eu comecei, ele tinha 9. Então, eu passei todo esse momento e acompanho também os colegas dele e tudo mais. A gente tem uma sociedade, uma geração, que simplesmente abandonou a educação dos adolescentes. Eles entram nos 11, 12 anos, pré-adolescência, e o pessoal abandona, né? E aí eles ficam sozinhos ali, e a gente não pode negar que eles estão tendo um contato com a sexualidade. A própria cultura periférica, ela também estimula isso. Então, a gente tem a cultura do funk, a gente fala muito pouco sobre a cultura do estupro nas escolas, né? Que tem que, porque, assim, quando eu penso em falar disso, eu penso em instruir justamente para prevenir, né? Para que as meninas saibam que elas estão numa situação de abuso, que elas saibam dizer não, e que os meninos também comecem a aprender e a não abusar. Então, assim, quando você falou da história da sífilis, há uns anos atrás, eu recebi uma denúncia, né? Eu converso com profissionais de saúde e tudo mais. E aí tem um caso muito chocante onde eu moro, né? Que estava tendo um surto de sífilis. Eu acho que era sífilis, eu não lembro agora. E que descobriram que o foco era numa escola, eram adolescentes. A maioria estava de 15, 16 anos. E aí foram conversar com esses adolescentes e as meninas falaram que faziam uma coisa chamada roleta russa. E aí a roleta russa era, os jovens ficavam sentados e as meninas iam trocando de parceiros. E aí, nessa troca de parceiros, todos eles se contaminaram. E quando foram conversar com esses adolescentes, elas falaram assim, tia, mas a gente usou preservativo. Então, assim, elas não sabiam que entre elas estavam se transmitindo, né? Os parceiros estavam no preservativo, mas elas estavam trocando entre elas, né? Então, para você ver o buraco, né, pedagógico que tem ali da educação sexual. Isso é só um exemplo, né? Mas, assim, nesses anos todos, eu também já recebi pedido de socorro, de denúncia de violência sexual, de estupro coletivo, de meninos de 12 anos sendo estuprados por meninos de 16, 17, e que essa menina demorou para entender que ela estava em situação de abuso. Então, ela contou para a mãe depois de uma semana. Aí, depois a mãe, né, levou ela para a escola para conversar. E aí, assim, até muito tempo, a menina não aceitava que ela tinha sido abusada. Ela falava assim, não, eu estava lá porque eu queria. Então, você vê como que é um vazio social que a gente tem ali, que pedagógico como disse, de onde estavam esses adultos que não puderam falar para essa menina que ela não estava numa situação de escolha, que ela não estava numa situação assim, simplesmente dizer, eu queria. É toda essa falha que a gente tem. Então, assim, falar de educação de gênero, no meu caso, eu falo de todas essas questões, e falo de educação sexual, mas ainda o meu papel ainda é pouco, né? Eu acho que precisava ser mais, precisava ter muito mais acesso a isso. O Estado precisa intervir nessas questões. Hoje o que tem, algumas UBSs, elas fornecem os serviços, porque, assim, por ação espontânea das profissionais. Elas perceberam isso, começaram a fazer roda de conversa, grupos para trabalhar educação sexual. Mas não é um serviço da UBS. Teria que ser um serviço, sim, do Estado, oferecido nas escolas, porque é isso, a educação sexual previne abuso. Previne abuso, eu falei, tanto de quem é abusada, tanto de quem está fazendo. E outra, eu falo também na minha palestra sobre a leitura do estupro, a gente fala pouco sobre abuso cometido aos meninos. A sociedade tem uma ideia errada de que só menina é abusada, mas meninos também sofrem abusos e eles ficam calados por anos. Isso reflete lá na frente, né? Que é a masculinidade. Reflete no abuso de álcool no futuro, abuso de droga, depressão, porque para os homens também é muito restritivo o acesso à saúde mental, a poder falar, verbalizar, né? Quando sofre essas violências. E falando, né, sobre maternidade, porque eu vi que é um tema que você aborda também nas palestras, né? Você tem um filho. Sim. Fala pra gente, quem é seu filho? A gente emociona, agora a mãe emociona. Meu filho é o Rudá, né? Então ele tem 18 anos, eu fui mamãe solo.
Então, eu tenho muito orgulho de dizer na nossa luta, né? Que foi uma construção conjunta. A minha maternidade, ela surge a partir do crescimento dele. Não sou perfeita, como acho que isso é muito importante, né? Todo tempo eu pensava assim, eu sou a mãe, mas eu não posso deixar a mulher. E a mãe e a mulher não pode deixar a educadora. Então, a gente tem essa tríade. Então, hoje eu tenho muito orgulho de ver o rapaz que ele tá, né? Assim, ele tem muita responsabilidade. E aí, Rudá, né? Que o nome de todo mundo fica curioso. Porque é diferente. É diferente. Então, eu fiz Sociologia, faculdade de Sociologia, não me formei, porque na época também não tinha os acessos que a gente tem hoje, né? Não tinha ProUni, não tinha nada. Eu não consegui finalizar a faculdade, mas eu fiz 3 anos e foram muito importantes para mim. Tive acesso a conhecimentos muito, vem até hoje, né? E aí, eu gostava muito de literatura e tinha o nome Rudá, que é um nome indígena, significa aquele que vem para colocar amor no coração dos homens. E eu pensava, na época, eu queria um nome descolonizado. E aí, eu gostava muito da Semana de Arte 22. E o primeiro Rudá branco no Brasil é o filho do Oswald de Andrade, o Pagu. E meu apelido era Pagu, né? Porque imagina, porque tinha uma filha da Pagu. Imagina, né? Eu nunca gostei de política, imagina. Nunca fui a pessoa, né? Com o pezinho ali na esquerda. Nunca. E aí eu vi a história, achei legal. Eu falei, é um nome muito comum entre os povos originários, entre os indígenas. É um nome que tem vários significados, mas sempre relacionado com o amor mesmo, né? Eu falava, tem que mudar, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí hoje ele tá lá com 18 anos, é bem bacana. A solidão da luta, da maternidade, a solidão da maternidade solo. Sim. Fala um pouco pra gente, porque é uma coisa, é interessante para todas as mulheres, né, que estão nos ouvindo. Sim. E a maioria, né, no ano de 2023, mais de 100 mil crianças foram registradas sem a participação do pai na certidão, assim, né? Então, o Brasil tem essa cultura também muito sobre a mulher ser responsável, né, por ter engravidado sozinha, né? Como se nós tivéssemos, o corpo fizesse alguma coisa sozinha. É verdade. Então, fala um pouco dessa maternidade solo. Ao longo dessa minha militância e do estudo, e também da minha própria experiência, eu comecei a perceber esse vácuo, né? A romantização da maternidade, ela é cruel, né? A sociedade, de novo, que está dentro do patriarcado, ela impõe para a mulher sempre a culpabilização e é a única responsável pelo corpo nesse sentido. Então, a gente não tem políticas públicas adequadas no acesso a políticas reprodutivas. A gente tem uma cultura moralista que impõe esse pensamento de quem mandou abrir as pernas, mas a gente não responsabiliza o homem dentro da masculinidade sobre a sua responsabilidade afetiva, emocional, financeira, enfim, né? Então, a gente tem esse abismo, né? Então, eu comecei a gente tinha um grupo de mães feministas, que começou também na internet, a gente fazia algumas reuniões para falar dessas dores, sabe? Para dividir isso. Então, eu estava mais à frente, vamos dizer, porque o meu filho já estava com 5 anos, e a gente ia conversar com aquelas mães que estavam recém-paridas, para acolher, né? Para dizer sobre questão judiciária, o problema que tem aqui para a gente conseguir a pensão, o que a gente sabe que hoje em dia, como você está falando, às vezes a mulher sim, o cara abandona, faz esse abandono, mas às vezes é até melhor que ele abandone, porque tem uns pais, uns genitores que estão ali na vida da mulher só para querer continuar o controle, para atormentar, para, né, dificultar mais ainda essa vida. Então, hoje eu abordo esses temas também, até no coletivo que eu tô, nas oficinas que eu faço, porque é um tema interessante, que todo ano, como você falou, vem mais mães solos. E aí a gente tem pouquíssimas políticas públicas que olham para essas mulheres, né? A gente tem pouquíssimas políticas públicas que veem o abismo. Por exemplo, eu tive que passar anos da minha vida abrindo mão dos meus sonhos, das minhas realizações, porque eu tinha uma casa para sustentar e uma criança para dar conta, né? E a gente sempre julgada, né? Sempre jogada naquele buraco. Então, por exemplo, eu era julgada porque eu ficava 9, 8 horas no trabalho, então sempre tinha alguém que perguntava, como que fica seu filho? Eu não podia sair para tomar uma cerveja, você está deixando seu filho
Enfim, e aí ao mesmo tempo eu também era julgada por se eu escolhesse processar o pai do meu filho para ele me pagar uma pensão decente para eu poder manter a casa, porque aí o que a sociedade fala? Ela vem a usurpadora de pensão, né? Eu vou viver de R$250, tá, gente? Todo mês eu vou pro Caribe. E ainda ter que ir até a Defensoria Pública para exigir o direito, né? Com muitas R$250 desse conta de uma casa. Sim, né? E a gente tem esse outro problema também, né? Que a gente conversou também no off aqui, que eu acho legal trazer. Infelizmente, o nosso sistema judiciário, o sistema judiciário que teria que dar estrutura e assistência à mulher é machista também. Então, quando eu falo, por exemplo, de uma mulher vítima de violência, que é uma das questões que eu trabalho muito, quantas vezes a gente conseguiu, primeiro, convencer essa mulher que ela estava sofrendo um abuso. Aí a gente consegue encorajar ela a procurar a polícia, a procurar ajuda. Aí ela chega lá na delegacia, ela é questionada, revitimizada. Essas mulheres, elas já estão super fragilizadas, né? Elas não voltam, né? E aí, o que eu vi nesses anos todos de experiência na moderação de grupo, por exemplo, pelo menos uns 3 casos que a mulher procurou ajuda a partir do nosso acolhimento, a gente ficava lá, aconselhado, eu vou separar, eu vou procurar a delegacia e tal. Um caso mais próximo da minha casa, ela perdeu um dia de emprego, de trabalho, foi na delegacia, chegou lá, famoso não deu nada, né? O cara morava na casa com ela e não queria, se negava a sair e ameaçava o filho dela. Nesse caso específico, ela foi 2 vezes na delegacia, não resolveu nada e ela sofreu agressão. Então, assim, até quando a gente vai ter que sujeitar a mulher a isso, né? Parece que a sociedade no macro, todo mundo faz campanha, todo mundo fala, tem que fazer, mas no micro ainda tem aquele pensamento, briga de marido e mulher não meter a colher. E aí a gente vê isso muito da postura da polícia, né? E não falo só de policiais homens, não, policiais mulheres também. Eu já ouvi policial feminina falar, mas por que você fez tal coisa? O que você deu? Que motivo você deu? Que deixou ele nervoso. Isso. Então, assim, o que a gente acaba fazendo? A gente vira os Batman, né? A Batgirl, porque a gente vai fazer justiça com nós mesmos. A gente cria uma rede. Uma rede de ajuda. Com a rede de apoio. Exatamente. Então, eu já precisei correr fazer vaquinha para comprar um gás, fazer vaquinha para conseguir levantar um valor para a moça sair de casa com o filho em segurança, para a gente conseguir alugar uma casinha para ela. Então, assim, é muito difícil. E aí, o que eu costumo dizer, nesse trabalho que eu estou há tanto tempo, então eu estou no trabalho de educação na escola, eu estou no trabalho de orientação na periferia, porque o que acabou acontecendo, eu virei uma referência. As mulheres me procuram para pedir ajuda. Toda semana, quase todo mês, eu recebo algum pedido de ajuda. E aí eu preciso correr com um pouco recurso que eu tenho, porque eu também sou uma mulher periférica. Então, 2020, 2021, eu comecei a perceber que eu também precisava de cuidado. Então, eu comecei a fazer terapia, eu comecei a também buscar me estruturar melhor e buscar outros meios para eu conseguir ajudar essas mulheres. Você atua em Perus, Taipas e Jaraguá. Isso. Porque assim, a zona noroeste de São Paulo, nós estamos bem pertinhos. Porque assim, lá a gente defende muito que somos noroeste, né? Noroeste. Eu sou de Taipas, meus pais moram em Taipas, né? Eu vivi um tempo no centro de São Paulo, volto para Taipas, volto a ter contato com essa realidade. Meu filho estudava em Jaraguá, então eu fiquei muitos anos atuando Taipas e Jaraguá. E aí eu percebi que estruturalmente Perus era um lugar que me acolhia melhor, né? Para mim só o Perus tem mais estrutura, né? E aí eu fui morar em Perus. E aí eu amo Perus, gente, eu amo Perus. Beijo, gente! O que você vê de melhoria em Perus, que talvez falte de recursos em Taipas ou em Jaraguá? Mais acesso a transporte. Sim. Tem mais acesso a transporte, então, como eu disse, eu sempre trabalhei no Vila Olímpia, Berrini, e eu demorava muito no percurso. E Perus, assim, eu moro perto da estação, então, quando eu mudei, eu já morava perto da estação, então era uma facilidade. O comércio, né, tem uma variedade de comércio bacana, então,
Só quem é mãe solo na quebrada sabe o que eu vou falar. A gente sai do trabalho 6, 7 horas da noite em Pinheiros. Sim. Até a gente chegar em casa, tá tudo fechado, né? Sim. E em Perus eu tenho que ir em mercado 24 horas, gente. Aí eu tinha que sempre ficar... Porque é outra coisa que a gente fala um pouco na maternidade, que é essa dupla jornada, essa carga mental, que eu tinha que ficar pensando na mistura que eu ia comprar. Porque, sim, uma mãe solo não tem sempre condição de fazer uma compra do mês. A gente vai comprando as coisas a cada 15 dias, do jeito que dá. Então, gasta muito mais. Exato. Então, tudo isso para mim, Perus me acolheu. E me acolheu também no meu trabalho. Porque Perus é uma cena cultural muito legal. Tem vários coletivos e uma união. Então, por exemplo, eu gostaria até de falar disso, que acho que a pessoa vai assistir. Mas em 2020, 2021, quando eu mudei para Perus, 2021, a gente estava ainda no final da pandemia. E eu estava tentando empreender, né, tentando viver só da Januária. Aí teve um momento que eu também tive um problema de saúde e eu fui ajudada por outras mulheres do território, dos projetos culturais, que me deram cesta básica, que me ajudavam com vaquinha, entendeu? Então, assim... Uma mulher puxando... Uma puxando a outra, exato. Tem uma questão sobre... Você falou sobre o transporte. O transporte na cidade de São Paulo, ele favorece muito pouco as mulheres. Sim. Porque, por exemplo, a questão da Brasilândia. A Brasilândia, ela tem... O transporte não tem pouco investimento, e eu também já saí de casa e para chegar até o trabalho são 2 horas. Então você gasta 2 horas para chegar no seu trabalho, desconfortável, porque muitas vezes você não tem lugar para aceitar, né? Você volta para casa com mais 2 horas, também daquele aperto, daquela falta de conforto. E você trabalha, né? Você tem as suas atribuições, as suas responsabilidades, e você também tem uma casa. Né? Uma casa, então você lava, passa, cozinha, cuida dos filhos, cuida quando os filhos estão doentes, né? Que mãe, que mulher nunca chegou no trabalho e pegou o filho com 38 graus de febre e teve que ir para uma UBS, para uma UPA, e não teve hora para voltar. Isso adoece as mulheres, né? Sim. E a nossa questão, né, nós chegamos também a conversar sobre a saúde mental. Você teve um processo também que precisou se curar, né? Porque quando a gente não está bem, a gente não consegue cuidar do outro. Como é que você enxerga, né, hoje a saúde mental em São Paulo, de maneira tratativa, principalmente na questão das mulheres da periferia? Ah, sim. Assim, a gente teve, por alguns anos, a gente teve um avanço bacana, né, com a criação do CAPS, da estrutura do CAPS. E, infelizmente, a gente sabe que essa estrutura também foi, né, depreciada, assim, não temos mais tanto esse acesso. É super negligenciado. Que é isso que você falou? Eu procurei atendimento, eu me cuido, né, me trato e tal. Mas eu sei que eu sou privilegiada nesse sentido, porque consegui acessar. Mas, por exemplo, no ano passado eu trabalhava em escola pública, e a gente vê como isso está afetando demais, afeta as crianças também. Porque você tem, a maioria das famílias são mulheres, mães solos, mães chefes de família, que estão com essa sobrecarga, que elas precisam terceirizar o cuidado dos filhos para ir cuidar do filho de outra pessoa, né? Que isso acontece muito. E aí essas mulheres, elas negligenciam a própria saúde, elas não vão ao UBS, elas não vão ao posto, elas não fazem tratamento adequado. E em relação à saúde mental, é mais triste ainda, porque não é acessível, né? Só é acessível se você estiver num grau muito sério, né? Hoje eu estou na rede de saúde e eu sei que tem uns serviços, que tem os profissionais que querem, mas ainda não tem tanto recurso para conseguir oferecer. E isso afeta demais, sim. Todos os campos, né, nessa história. Queria te perguntar, hoje você tem um sonho, né, de criar realmente um instituto com áreas na janela. E é muito difícil esse processo de fundação. E o que falta em São Paulo, né, para políticas públicas para os empreendedores sociais?
acho que assim, a gente, durante um tempo, como eu falei, eu ficava só na parte das palestras, das oficinas, e aí eu comecei a perceber que a gente precisava mesmo, eu precisava criar um instituto ou uma ONG, só que mesmo assim, para mim, quanto mãe, de novo, é muito difícil, porque você precisa ter um acesso a um recurso financeiro, a um recurso jurídico, né? Porque precisa de um advogado para assinar e tal. Já chegaram a me oferecer a ONG. E aí, tipo, eu não tenho 5 mil reais. Se eu tivesse 5 mil reais, eu falo meu nome, entendeu? Mas, assim, é essa dificuldade. Então, a gente tem... Eu falo assim, meu sonho é criar a Casa das Januárias. Hoje a gente estreita, a gente hackeia o sistema através desses coletivos. Então, hoje a gente tenta fomento, a gente, através do fomento, tenta viabilizar isso dos editais. Nesse momento mesmo, eu estou com Mães do Morro, que eu também quero um beijo para as meninas do Morro Doce, que é bem isso aí. O que a gente percebeu? O poder público não está dando. Então, a gente vai ter que correr por fora. Infelizmente, a cultura também na cidade de São Paulo foi desmantelada, né? Tem gente que foi contemplado por edital no ano passado e não recebeu até agora. O nosso querido ex-prefeito, eu vou falar o nome dele, que eu adoro. Então, o nosso querido ex-prefeito e a Secretaria de Educação, não de Cultura, eles olham para um profissional de cultura, um profissional da área de cultura, um educador, com menosprezo. Eles acham que a gente faz cultura por amor, que a gente não tem boleto, que a gente não tem comida, entendeu? E eles menosprezam a gente não tanto, que também tem um monte de colegas que estão deixando a cultura, porque não dá mais, né? Então, é assim, a gente hackeou o sistema, a gente criou coletivos, a gente está brigando por editais, mas mesmo assim não é uma garantia, porque o edital tem um tempo certo para executar, né? O valor também, eles querem que a gente ofereça 1.001 utilidades para receber um valor muito pouco, entendeu? Mas estamos aí na luta. Então eu percebi que eu falei, eu preciso abrir a Casa de Januárias, eu não quero mais continuar, né, com esse só apagando fogo, que é uma coisa que também a gente conversou, que eu falo, quando eu falo do meu trabalho, que eu estava falando que é tanto da educação quanto da assistência à mulher periférica e tudo mais, eu me sinto num oceano com boia de criança. Porque eu tô ali nadando, mas eu tô com 2 boias de criança. Eu não vou conseguir ir muito longe, né? Então eu tô precisando de um barco, eu tô precisando de uma boia grande, né? Alguma coisa para conseguir caminhar, né? Eu acredito na cultura como uma forte ferramenta para acompanhar a educação. Né? Principalmente na questão das adolescentes, né? A gente tem um índice alto de gravidez das adolescentes, mas aí quando você olha para a periferia, pouco em investimento em cultura, em lazer, né? E muitas mulheres, elas nunca saíram da ponte, né? Nunca ultrapassaram a ponte. Verdade. Não é difícil encontrar mulheres que nunca saíram, que nunca ultrapassaram a ponte, que não viajaram, que não tiveram acesso ao cinema, ao teatro. Então, quando você... me deixa muito triste a questão da cultura, né, da morte, né, lenta da cultura, porque isso salvaria as nossas crianças, sim, a gente os adolescentes, né, principalmente como esporte. Tem uma questão de que os meninos gostam muito de futebol, mas onde estão os incentivos, né, da quebrada, né? Nós hoje estamos falando da quebrada do amanhã, né? Que quebrada nós queremos para o amanhã. E onde estão os incentivos do esporte, da cultura, do lazer, que salvaria, que traria uma alternativa de pensamento crítico, né? De vida melhor, de futuro melhor, né? Para essas crianças e esses adolescentes, né? As meninas, no caso, elas com pouco investimento em cultura e pouco conhecimento, elas reproduzem a vida da avó e da mãe, né? E ficam com um emprego, né? Com um salário muito baixo, subemprego. Eu passei por isso, você também, talvez tenha passado, né? E poucas mulheres, né? Poucas meninas conseguem sair desse círculo. Que não fecha nessa roda de desigualdade. Se houvesse maior investimento na vida, né? Eu acho que o investimento ele tem que ser para a educação mesmo,
para essa educação alternativa, né? Porque eu acho que a educação ela não precisa ser só restrita à escola. A escola, sim, é importante, com certeza. Também está sucateado, né? Mas a educação, as outras formas de educação que a gente tem, né? No meu território, a gente vê. Então, como eu disse, eu tenho experiência do cursinho popular, onde eu atuo há 3 anos também, há 2 anos, né? E 3 anos, nossa, já faz tudo isso. Mas aí você vê justamente essa carência, né? Os adolescentes, eles não querem só serem vistos também como mais mão de obra barata. Eles querem ser protagonistas, eles querem ter lugar de fala ali naqueles projetos. E a gente tem um governo que não olha para isso, né? Fica oferecendo. Eu tô batendo muito nessa questão ultimamente, porque essa é uma experiência pessoal, né? Meu filho teve muita dificuldade para terminar o ensino médio, porque o ensino médio dele pegou uma parte da pandemia e a outra parte ele pegou bem a mudança. E foi uma mudança tão irresponsável que fizeram na reforma do ensino médio, que mudaram a grade curricular no meio do ano, com jovens que já estavam vindo dessa questão da pandemia. E o nosso desgovernador, agora eu vou falar mal do Tarcísio, no meio do ano letivo, ele muda, né, para aquelas... Eu nunca lembro o nome, que não sei se é currículo, que é trajetória, que ele mudou o nome das matérias, o nome de tudo, e colocou umas coisas absurdas sem pé nem cabeça, que os próprios profissionais de educação não sabem o que fazer. Aulas online, testes online. Então, assim, tudo isso para quê? Para desmotivar mais ainda o jovem. E quando a gente fala das meninas, como você falou, quando a gente fala de uma menina preta na periferia, a gente vai falando muito, ainda mais do distanciamento que a gente vai dando para essa pessoa, de perspectiva, de oportunidade, de sair desse lugar de mão barata, de mão de obra barata. E é um desafio para a gente, possibilidade. É um desafio para a gente que faz a contracultura, que faz a resistência, que faz a construção, né, da resistência da liderança no território. É um desafio mais ainda para a gente, porque a gente já não tem recurso, às vezes a gente está ali sobrevivendo entre nós, e a gente ainda tem que acolher essa grande gama de jovens que estão aí vindo já sem autoestima nenhuma e totalmente abandonados pelo poder público. Na pandemia, nós tivemos uma questão da educação muito séria em relação... aumentou ainda mais a distância entre o ensino particular e o ensino público, porque nós entendíamos que as nossas crianças no ensino público, muitos não tinham acesso à tecnologia, né? Tinha criança que não tinha em casa o celular, o celular, a internet para os irmãos. Então, esse abismo cresceu ainda mais. Sim. Né? Então, aí depois falam da meritocracia. Ai, meu Deus, a difícil de engolir. Mas falam, né, sobre isso. Absurdo demais. É um absurdo demais. E aí, fala um pouco mais sobre o que você tem para o que você está planejando no futuro agora, vai fazer na comunidade, o que Perus, Jaraguá e Taipas podem esperar da frente. Assim, né? Eu espero muito, assim, eu estou construindo há muito tempo, estou nessa luta individual, né, mas coletiva. Eu quero abrir a Casa Januárias e eu penso num espaço para acolher mulheres, independente de religião, independente de crença, independente de ideologias, né? Porque eu acho que é muito importante quando a gente fala disso, de saúde da mulher, a gente entender que toda mulher ela tem a sua trajetória, na periferia existem vários tipos de recorte. Então, quando a gente vê situações como a que a gente está vivendo hoje, eu tento também, para a minha saúde mental, eu tento não me posicionar sobre tudo que eu vejo, porque senão eu não dou conta, né? Emocionalmente é muito difícil. A gente tá na luta, eu tô na luta ali, na ponta da luta. Eu tô ali no cara a cara, né? Eu tô na trincheira. Então a gente vê esses casos da PL, né? Que tá do processo, desse retrocesso, exatamente. Da minha vivência, isso é muita violência,
né? Porque como eu apoio mulheres há muitos anos, eu vejo casos de mulheres em todas as situações, não falo só de criança. A gente sabe que hoje 70% das vítimas de violência sexual são crianças menores de 13 anos. Como eu estava falando, essa menina não tem acesso à educação sexual. Aí ela sofre um abuso. Vamos pegar o exemplo do xixi. Ela achou que fizeram xixi nela, né? E fizeram o que eu estou falando, gente, fique subentendido que a maioria dos casos de abuso são dentro de casa, cometidos por alguém conhecido, que provavelmente é um pai, um parente, um tio, um primo ou até irmão mais velho. E aí essa menina, lá com 12, 13 anos, sofre abuso. Pensa que fizeram xixi nela, ela é engravida. E o pessoal acha mesmo que em um mês e meio, ela vai saber que ela está grávida, né? Até perceber que ela vai buscar ajuda. E aí, quando a gente vai buscar ajuda, como eu te falei, quando a gente vai procurar uma delegacia, quando a gente vai procurar um posto de saúde, sério, um posto de saúde, a mulher é sempre vista como uma culpada, né? É uma dificuldade. Eu até estava contando para você aquela vez que a gente estava conversando. Lembra aquele dia? Aquele dia que a gente estava conversando. A gente estava aqui. A gente estava aqui conversando. Então, aí lembra da história que eu te contei dessa dificuldade de conseguir o atendimento? Porque aí tá, ela até... Eu vou contar um processo pessoal. Eu queria colocar o DIU. Hoje, dentro da saúde pública do UBS, você, para colocar um DIU, você precisa passar por um negócio que chama planejamento familiar. Aí eles marcam planejamento familiar 2 horas da tarde para você ir em 10 encontros. E aí, se você é uma mulher que trabalha, você se fudeu. Desculpa o palavrão, mas já era. Você já rodou, né? Eu falo para você... O que é patrão? Eu vou ali fazer um cursinho de planejamento familiar. Planejamento familiar para colocar um tio? O patrão vai deixar. 2 horas da tarde. 2 horas. Eu vou rapidinho, volto, né? Se no telemarketing tem uma lei que quando você tem um filho menor de 5 anos, você tem que botar o menino no ônibus e mandar de volta para casa, né? Porque eles não aceitavam o atestado da criança, né? Eles descontavam as horas. Então, tipo, você tem um filho pequeno, você fala, olha, filho, você saiu do médico, vou pôr você aqui na condição, tchau, vai embora, enfim. Aí voltando. Então, assim, eu falo que eu tô esperando o meu DIU na saúde pública desde 2021. Desde 2021, 2022, porque eu tô lá na fila. Me mandaram fazer essa condição de fazer essas aulas, que eu nunca consegui ir, porque eu trabalhava. E aí, se você não faz essas aulas, elas entendem que você abandonou e que você não quer mais. Então, nunca fui chamada para pôr o DIU. Eu coloquei o DIU numa ONG, uma opção de... Estava tendo campanha de graça, eu fui. Então, assim, aí você vê, vamos voltar. Essa menina que foi abusada, ela não consegue nem saber que ela está grávida. Ela não consegue avisar um adulto. Quando ela consegue avisar um adulto, esse adulto vai com ela numa delegacia ou numa UBS. Elas não são ouvidas adequadamente. O tempo está correndo, né? E aí vem um homem, né, legislar sobre o nosso corpo e dizer que depois de 22 semanas essa menina vai ser julgada, os médicos e as médicas que atuaram naquela situação vão ser autuados também, e a gente vai pegar uma pena de prisão. Então, maior do que a do abusador. Exatamente. Sim. E aí eu falo assim, não estou falando só de meninas, eu já assisti mulheres mais velhas, mulheres que estavam em situação de violência, que foram estupradas maritalmente, engravidaram indesejadamente, e aí elas não conseguiam ter acesso a esse aborto seguro. Então, eu costumo dizer, quando a gente fala da questão do aborto, as pessoas têm que parar de achar que a régua é a sua, né? Não é a minha régua. Não é eu, Francine. Eu brinco, quando eu falo que sou feminista, tem gente que fala assim, você é abortista? Eu falei, claro, eu acordo de manhã, tomo meu café e falo, hoje eu vou fazer um aborto. Não é, gente. Ninguém quer abortar. Ninguém quer passar por isso. Nem a mulher que passa por isso quer passar por isso. Mas a gente tem meios de viabilizar com que isso seja menos doloroso, que tenha suporte, que as mulheres não sejam mortas nesse processo, entendeu? Eu acho que a questão do aborto também tem a lei é de 1940. Sim. Só que essa lei, ela nunca, de fato e verdade, alcançou as mulheres negras. Sim, verdade. Porque as mulheres que têm posição social mais alta, né, as que têm dinheirinho,
As que moram, né, nas relações da vida, elas fazem, né, conseguem o aborto pagado, mesmo que fora do Brasil fazem o aborto, né? Mas as mulheres negras, pobres, periféricas, elas não têm essa função. Então, o índice de mulheres que no desespero fazem procedimentos de risco, que morrem, é muito alto. Nossa, eu conheço uma história de hormona, a gente sabe dessas histórias, né? A agulha de tricô, remédios, né? Então, assim, chás absurdos. Então, é uma questão de saúde pública também. Por isso, Cida, que eu falo que a gente precisa ter casas de assistência à mulher. E eu não falo assistência à mulher somente, mas numa questão pedagógica, psicológica, de oferecer conhecimento, né? Por exemplo, eu fiz formação sobre aborto seguro, eu estudei, e aí as pessoas se surpreendem quando eu falo isso. Olha, chá abortivo é um veneno. Não é porque isso não é seguro, porque o corpo da mulher está sendo envenenado. E aí, nesse processo de intoxicação, espelha o feto. Então, isso é um risco gigante. Mas quantas mulheres têm acesso a essa informação? As mulheres. Então, aí o fechamento, né, alguns serviços de aborto legal, e nesse caso a gente está muito próximo do Hospital Vila Nova Cachoeirinha, que é uma referência, né, que as mulheres, as feministas foram para as ruas, né, e chacoalharam o mundo, e a gente temporariamente, né, tem um espaço de uso, uma suspensão, mas ainda nós precisamos conseguir que eles anulem realmente, né, essa PL. E aí a gente está falando quando que o fechamento da Vila Nova Cachoeirinha é uma forma de genocídio das mulheres negras que cada vez mais são empurradas para o fundão. Sim. Né? Por quê? Porque as que têm dinheiro fazem. E as que têm o serviço público como amparo, então recebem esse fechamento de uma região com população tão vulnerável. Sim, é uma nova segregação, né? Sim, é uma forma de higienização também, de imposição. Eu falo que até capitalista, né, de dizer para assim, você, mulher negra e periférica, você não tem direito a isso. Eu já fui atendida na Cachoeirinha, eu comentei com você, tive 2 perdas gestacionais e eu só consegui um atendimento humanizado e bacana na Cachoeirinha por médicas que hoje eu sei que foram processadas porque faziam esse procedimento. Então, assim, de novo, restringindo a gente, de novo colocando nós mulheres da quebrada como seres de segunda classe que não merecem ser ouvidos. Eu vejo isso, né, na postura, como eu te falei, do nosso prefeito, eu vejo na postura da Secretaria de Educação, não, mas a de Cultura. Quando a gente tenta falar sobre isso, eu fui numa audiência pública recentemente, né? E você vê que esses vereadores ou esses deputados que defendem essas pautas moralistas, eles não estão ali para ouvir a gente, não. Eles estão pensando só atender os direitos de quem tem esse valor. E é como você disse, as mulheres sempre tiveram acesso, sempre abortaram. E aí existe um outro tabu também, as pessoas acham que aborto, que é uma coisa fantasiosa, também mitológica, que fizeram também lá na Câmara, que a mulher foi lá fazer um poema, que ela era feto, que furaram ela. Mano, nada a ver, sabe? Dos Estados Unidos. Em Israel, o aborto é legalizado, o procedimento é feito de forma medicamentosa, de forma segura, de forma que, assim, não existe essa violência toda que as pessoas falam, que problematizam, que faz isso só para causar medo e para emburrecer, né? Na verdade, para dificultar mais a emburrecer. Hoje nós estamos conversando com a Francine Flor, que tem um trabalho pedagógico sensacional em Taipas, Perus e Jaraguá, pertinho de mim ali. Fran, gostaria que você deixasse as suas redes sociais. Como é que as pessoas te localizam? Ah, sim. Fala pra gente onde a gente te encontra. Ah, ótimo! O meu Instagram pessoal é Flor Francine
né, pode seguir lá. Também quiser convidar para trabalhos, pode me chamar no Messenger. E o Instagram do coletivo, do projeto, é Januárias na Janela, é bem fácil, tá? Com J. Eu também hoje faço parte do coletivo Mães do Morro, Código da Arte, então vocês podem também procurar Código da Arte, Mães do Morro, estamos no mesmo projeto. E tô aí, eu tô, assim, quando falo dessa luta, eu costumo dizer que assim, é uma luta que eu não dou mais passo atrás, eu não tenho como, né? A partir do momento que eu deixei de ser só a mãe do Rudá e virei a mãe do Rudá, atuante, militante, que está na educação, que está lutando pelas mulheres, na saúde também, eu não consigo mais voltar atrás. Hoje eu vivo disso, eu preciso disso, eu acordo falando disso, e é uma meta de vida, né? Como eu falei, eu estou construindo, estou lutando muito para ver essa casa das Januárias acontecer, para acolher mais mulheres, para poder dar oportunidade para mais mulheres acessar esse conhecimento e ter esse acolhimento, né? Então, quem quiser falar comigo, só achar no Instagram Força Frecine, ou também o Instagram da Januárias na Janela, estou aí à disposição também. Sempre que quiser me chamar para conversar, eu falo sobre tudo. Te agradeço muito, né? Esse é o nosso primeiro podcast. Você ter atendido o nosso chamado, estar aqui. Esse é um programa que as mulheres vão poder falar, né, das suas dores, de pautas importantes também, né? Conta com a gente sempre, pode contar comigo. Legal. Tá? Espero que você, que nós sejamos aqui a rede, né? O importante é que essa rede de ajuda ela cresça ainda mais. Tá? Vou perguntar para você a pergunta, né? No dia 1º de janeiro de 2025, o que você deseja para a cidade de São Paulo? Olha, eu quero confetes, eu quero glacê, eu quero bolo, eu quero bolos, porque a gente precisa de um candidato progressista para São Paulo. Não adianta a gente fechar os olhos mais. Está tudo sendo sucateado. A gente que está ali nos extremos, a gente está lutando para sobreviver, como eu disse. A gente está lutando para dar uma educação para os nossos filhos, para proteger nossos filhos das violências também do Estado. Então, a gente precisa muito de um governo que escute de verdade, né? Que não menospreze o que a gente está vivendo ali, que está na ponta, né? Então, eu acredito muito no companheiro Guilherme Boulos. Estou fazendo também a minha parte. Estamos, né? E espero ainda em janeiro a gente estar comemorando, Cida. Eu acho que o princípio de tudo para uma mulher periférica é que ela tenha uma casa. Sim, né? Sim. Uma casa onde ela possa abrigar seus filhos. E quando ela consegue abrigar com dignidade seus filhos, tudo começa a melhorar, né? Assim, a saúde, o trabalho, né? Então, a estrutura né, começa dentro de uma casa. Então, Cida, é uma luta difícil, né? Eu falo assim, no meu coletivo, nas lutas que eu estou há tantos anos, eu não consigo mais dar um passo atrás. São muitas mãos que a gente precisa, que a gente está construindo. E eu falo assim... na minha palestra eu falo para as meninas, mulheres são água, elas viram força quando se juntam, mas infelizmente em todas as idades a gente vê mulheres sofrendo abusos, violências. Eu digo que uma mulher com a minha idade, estou com 42 anos, obrigada gente, mas uma mulher até os 30 já sofreu 5 tipos de abuso, 5 tipos de violência. Então se a gente começa a baixar o dedinho, quando eu faço essa fala, várias mulheres começam a fazer assim, nossa, eu já passei por isso, né? E eu luto muito para que isso comece a acabar, que as meninas não precisem mais abaixar os dedos, não precisem passar por todas essas violências. E aí eu fiz um poema, né, falando que eu sou poeta, e às vezes eu esqueço até que eu sou poeta, porque é tanta luta, tanta correria e discussão, né? Eu fiz esse poema para expressar um pouco do como eu vejo, como eu sinto. Chama Renascida. Eu falo e não me calo porque nós mulheres não nascemos. O nosso nascimento está determinado para servir. E por sermos condicionados para servir, não nascemos, morremos. E quando enfim damos conta dessa sociedade patriarcal, morremos. A cada frase que começa com mocinha, fecha sua perna,
Mocinha, não pode brincar de carrinho, de peão, polícia, ladrão. Futebol, então? Ali já estamos mortas. E seguimos. Tá ficando gostosa, opa, tem peitinho, bundinha, tá gostando, tem idade. Estamos mortas. Ah, mas mulher amadurece mais rápido que homem, porque já morremos para a sociedade. Nunca nascemos como pessoas, nunca fomos vistas como seres, pensantes, atuantes, humanos. Quando fazemos isso, somos resistentes, ou putas, ou qualquer coisa. Somos coisas para separar, essa para casar. E seguimos morta. O feminismo me trouxe muita distância e muito pertencimento, de saber que estou viva e sou sobrevivente ao patriarcado, mesmo morta. Eu vou me fazer presente. Feminismo me mostrou que eu tenho vida, e minha vida cura outras mulheres, tão mortas quanto eu. E conhecer a história fez eu entender que há mulheres nascidas e renascidas, sempre renascidas, para abraçar e ouvir, para mostrar que estamos aqui. Se você não acredita, geramos, parimos, uma nova sociedade de mulheres vivas, de homens que não matam mulheres, de mulheres que nascem e renascem com a mão de outras mulheres. Essa é a luta. Ser feminista é ser política, sim. E, antes de tudo, uma mulher que renasceu, onde só existia a morte. Obrigada. Obrigada. Nossa, muito obrigada a vocês, gente. E assim a gente teve o nosso primeiro podcast. Que fofa, Floresça. Obrigada. Vamos florescer muito ainda, assim, tá fazendo um jardinzão. Obrigada. Muito obrigada. No nosso segundo podcast, vamos receber a doutora Juliana Salles, médica do Sindicato dos Médicos e da CUT do Brasil. Esperamos vocês!